o resultado final dessa ação, aquilo que chamamos de desenho de cargos. Um desenho de cargos conta com as seguintes características. Acompanha comigo lá no quadro. Características de um desenho de cargo. Bom, dentro de um desenho de cargo, 4 elementos fundamentais devem ser apontados em sua estrutura. 2 elementos de origem horizontal e 2 elementos de origem vertical dentro desse posicionamento hierárquico. Então, na conceituação de desenho, é preciso considerar que existem 4 elementos que formam o desenho do cargo. Então, se a sua prova te pergunta quais são os elementos que formam o desenho de um cargo, são eles: 4 elementos. Conteúdo do cargo, ou seja, conjunto de tarefas e atribuições que você tem que desempenhar, ou seja, o que você vai fazer, isso é o conteúdo do cargo, que é o nosso primeiro elemento e o nosso elemento horizontal da estrutura do cargo. Como assim, Eduardo, horizontal? Acompanhe comigo rapidamente, vamos lá. Acompanhe comigo. Por que o nosso elemento horizontal, Eduardo? Porque é através do conhecimento do que o cargo faz que eu vou ser capaz de posicioná-lo dentro de um organograma, de uma estrutura organizacional, horizontalmente, dentro dos diferentes departamentos da empresa. Por isso, o conteúdo do cargo converge para o posicionamento horizontal dele. Ao saber o conteúdo desse cargo, ou seja, o que ele vai fazer, eu posso jogá-lo para um departamento X ou Y que for de conveniência da organização, perfeito? E que tenha compatibilidade com essas funções a serem desenvolvidas. Então, primeiro, é necessário descobrir o conteúdo do cargo, que é uma característica de posicionamento horizontal. Agora, depois que eu descobri o conteúdo do cargo, eu passo à especificação do segundo elemento relacionado nesse desenho, que me diz não o que vou fazer, mas sim como vou fazer para alcançar os objetivos do cargo. E isso quer dizer método e processo de trabalho. Vamos colocar lá nosso número 2 como segundo elemento do desenho do cargo. Vamos lá. Então, o primeiro elemento do desenho do cargo está definido aqui para vocês, certo? Vamos reescrever aqui bonitinho. O primeiro elemento do desenho do cargo é aquilo que a gente chama de conteúdo, ok? O segundo elemento é o método e processo de trabalho. Então, primeiro elemento, conteúdo do cargo. E segundo elemento, método e processo de trabalho. Esses 2 elementos são elementos de posicionamento horizontal. Método e processo de trabalho, como você vai fazer. O que você vai fazer? Então, vimos os 2 elementos que formam o posicionamento horizontal de um cargo dentro da estrutura organizacional, que é o conteúdo do cargo e o seu respectivo método e processo de trabalho. Agora, depois de posicionar esse cargo horizontalmente, é necessário também posicioná-lo em caráter vertical, dentro do direcionamento hierárquico. Como assim, Eduardo? Acompanhe aqui comigo, vamos lá. É necessário que vocês compreendam que em toda a estrutura organizacional ocorre algo que a gente chama de hierarquização. Dentro de uma hierarquia ou posicionamento de linha, como dizem alguns autores, existem 2 relações que são chamadas relações de subordinação, que são inerentes a qualquer hierarquia. Quais são as 2 relações de subordinação? As relações de subordinação são classificadas em autoridade, em quem eu mando, e responsabilidade, a quem eu devo me reportar, conforme está descrito aqui para você. Está lá, a autoridade, quem o ocupante do cargo deverá supervisionar ou dirigir, ou seja, em quem eu mando. E responsabilidade, a quem o ocupante do cargo deverá se reportar, ou seja, a quem deverei obedecer. Então, os 2 posicionamentos verticais relacionados na estrutura hierárquica são as 2 relações de subordinação, autoridade e responsabilidade. Dependendo do grau de autoridade, ou seja, em quem eu mando e do meu grau de responsabilidade, é que eu vou posicionar esse cargo em um dos 3 níveis hierárquicos, estratégico, tático ou operacional. Então, para posicionar um cargo em um departamento, ou seja, horizontalmente, eu preciso ter as 2 primeiras informações do desenho de um cargo: o conteúdo e o método de processo de trabalho, ou seja, o que você faz e como deverá fazer. Para posicionar um cargo na vertical, é necessário que se compreenda o seu nível de autoridade e o seu nível de responsabilidade, que são relações de subordinação e me permitem posicionar um cargo em linha, ou seja, verticalmente na estrutura organizacional. Perfeito?
mas os 4 são considerados como elementos de um desenho do cargo. Vamos lá? Acompanha comigo as anotações. Então, número 1 e número 2 são os 2 elementos aqui em vermelho considerados como elementos de horizontalização do cargo. Agora, o número 3, vamos apagar aqui, o elemento de número 3 e o de número 4, que são os 2 subsequentes, aqui descritos em amarelo, vamos lá? O número 3 e o número 4 são 2 elementos de natureza o quê? De natureza vertical e descrevem relações de subordinação, ou seja, quem manda em quem obedece a quem. Então, tudo isso forma aquilo que a gente chama desenho de cargo. Depois de descobrir tudo isso, o próximo passo é quê? É fazer o quê? Joga esse cargo dentro de um organograma, certo? Ao lançar esse cargo dentro de um organograma, eu sou capaz de definir, obviamente, qual é o papel que esse indivíduo exerce numa estrutura organizacional. Agora, é preciso também que você saiba que um desenho de cargo formatado na estrutura organizacional, ele pode assumir diversas características. É preciso que a gente saiba que eu tenho que definir não somente o desenho do cargo com esses 4 elementos fundamentais, mas também qual é o modelo de desenho que pretendo aplicar nas organizações. Odiernamente, são definidos na bibliografia 3 grandes desenhos de cargo, conforme nós vamos ver a seguir. Acompanhe lá comigo. 3 modelos de desenho de cargo. Então, além de definir os seus elementos fundamentais, eu tenho que definir também quais são os modelos de desenho que nós precisamos adotar nas organizações. O primeiro modelo de desenho é esse aqui, olha para cá. Modelo clássico de desenho de cargos, que é também chamado de modelo tradicional de desenho de cargos, que é baseado exatamente na mecanização das tarefas, na lógica taylorista, que é a da formação da administração, de segmentação e fragmentação mecânica e rotineira das atividades. Não é à toa que um cargo que tem um desenho mecânico ou tradicional ou clássico de desenho de cargos é um cargo que valoriza única e exclusivamente o quê? Única e exclusivamente o perfil das tarefas e não necessariamente as características humanas para distribuir as atividades. Então, atenção, a definição do perfil ou do desenho do cargo depende das características organizacionais. Se uma organização é uma organização que preza pela manutenção do status quo, que pouco valoriza as pessoas e suas competências e distribui pessoas nos diversos cargos de acordo com a mecanização, segmentação e fragmentação de tarefas, obviamente que o modelo de desenho melhor para ser adotado ou mais adequado para adoção nessa empresa é um modelo clássico ou tradicional. Então, se a tua prova te perguntar, são 3 modelos de desenho de cargo. O primeiro deles, que valoriza a pessoa ou valoriza a tarefa? Valoriza a tarefa, é o modelo clássico de desenho de cargos, que também é chamado de modelo tradicional. Aquele que considera um homem como um apêndice da máquina, ou seja, um trabalho rotineiro, mecanizado, tarefas repetitivas e fragmentadas, como está aqui definido para você. Um modelo de cargos que considera que as ações realizadas por vocês na organização são totalmente estáveis junto ao processo produtivo e que as variáveis comportamentais não impactam o desempenho dessas atividades e dessas funções. Essa presunção de estabilidade e manutenção do status quo é uma característica fundamental de cargos de modelo clássico, que foram fundamentados com base na ênfase do tempo e movimento, ou seja, tempo padrão para se produzir, quantidade de peças produzidas em determinado padrão de resultado esperado. Perfeito? Além do modelo de desenho chamado de modelo clássico de cargos, nós temos também uma coisa importante que preciso destacar para vocês, acompanhe aqui. Hidalberto Chiavenato, um dos grandes teóricos da administração, deixa bem claro que esse modelo clássico não é capaz de localizar nenhum conflito básico entre pessoas e organização. Mas por quê, hein? Acompanhe aqui comigo, vamos lá. Acompanhe comigo. Por que o modelo clássico não é capaz de localizar nenhum conflito básico entre as pessoas e a organização? É muito simples. Se é um modelo que não leva em consideração o comportamento humano e só preza única e exclusivamente
pelos perfis de trabalho rotineiro, considerando o homem do ponto de vista estável e puramente mecânico, fragmentado e repetitivo, as pessoas, consequentemente, não vão se relacionar. Se o modelo clássico preconiza que você exercite um trabalho mecanizado e rotineiro e individualizado na empresa, não vai haver relacionamento interpessoal. E se não vai haver relacionamento interpessoal, não vai ser gerado conflito, porque no momento em que você gerar conflito, você já paralisou a produção e você já foi para a rua nesse momento, ok? Então, o modelo clássico não localiza nenhum conflito básico entre pessoas e organização. Por quê? A organização determina de maneira metódica, racional e fragmentada o que você deve fazer, como deve fazer, quando deve fazer e qual a quantidade que você deve produzir, sem levar em consideração variáveis comportamentais. Se eu não considero variáveis comportamentais, como é que eu vou ser capaz de considerar a possibilidade de existência de conflitos? Impossível. Portanto, Chiavenato estava totalmente correto. O modelo clássico não localiza nenhum conflito básico entre as pessoas e a organização. Entretanto, enquanto Chiavenato destacava que o modelo clássico não era capaz de definir nenhum conflito básico, o modelo humanístico, que é considerado um modelo de transição entre o modelo clássico e o nosso próximo modelo, que é o modelo mais utilizado contemporaneamente, esse modelo humanístico ele vai para o outro extremo. O modelo clássico vai para o extremo de tratar o indivíduo como máquina. O modelo humanístico resolve tratar o indivíduo como pessoa humana, com todas as suas características, esquecendo a natureza das atribuições. Um considera de maneira excessiva a natureza do cargo, o outro considera de maneira excessiva na definição das atribuições a natureza das pessoas. São dois extremos totalmente antagônicos. Extremismos, infelizmente, não necessariamente correspondem às necessidades organizacionais, principalmente nesse contexto contemporâneo onde vivemos, que é um contexto em que se localiza perfis totalmente diferenciados, pessoas que mudam e que, consequentemente, inovam e criam e trazem novas alternativas para as atividades organizacionais que exercem. Então é importante saber que o modelo clássico hipervaloriza a distribuição racional e mecânica, enquanto o modelo humanístico hipervaloriza a distribuição com base nas capacidades das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre esse modelo humanístico de cargo. Nesse modelo humanístico, nós temos uma ênfase diametralmente oposta ao modelo clássico. Vejamos algumas de suas características. Acompanhe comigo lá no quadro. Vamos lá. Quais são as características desse modelo clássico? Estão aqui, em oposição total e direta às características do modelo humanístico. Eduardo, eu preciso decorar esse quadro? É claro que não. É só você entender as características de um trabalho rotineiro e mecanizado e tudo que se opõe de modo totalmente oposto a isso vai ser característica de um modelo humanístico. O modelo humanístico ele quebra totalmente o paradigma, indo para um oposto totalmente radical. Enquanto o modelo clássico tem